relógio marca quase meia-noite, 23 horas e 43 minutos de uma terça-feira. É assustador, assustador. Vamos ver. O vídeo de hoje começa com a reportagem de um jornal local que deixou muitos internautas chocados. As imagens, registradas por uma câmera de segurança na casa de Dona Lucélia, rapidamente repercutiram e levantaram diversas dúvidas. Essas imagens que iremos acompanhar agora vieram de Uberlândia, Minas Gerais. Já era quase meia-noite de uma terça-feira de 2026, quando algo perturbador foi registrado pela câmera de segurança da garagem de uma casa. A rua já estava completamente quieta. Dona Lucélia estava sozinha, pois o marido viajava a trabalho. Tudo parecia normal. Apenas mais um início de noite comum na rotina dela. Até que, de repente, o caos e o medo se instalam. Primeiro, o som. Lucélia escuta o próprio carro dar partida sozinho na garagem. O cachorro reage antes dela. Ele se aproxima devagar, em alerta, mas, por algum motivo, para no meio do caminho, como se algo o impedisse de chegar mais perto. Eles falam que cachorro eles vê algo sobrenatural, né? E o Luigi, ele chegou ali, ele olhou, né? Se você dá um zoom ali, ele faz até assim, com a cabecinha, porque de fato ele acha aquilo muito estranho também, né? O carro, um modelo manual de 2014, estava com o freio de mão puxado e engatado na primeira marcha, exatamente como se recomenda para evitar qualquer deslocamento. Mesmo assim, com as chaves guardadas dentro de casa, o motor liga. O veículo chega a dar uma leve ré, como se alguém estivesse tentando sair às pressas e engatasse a marcha errada. O primeiro pensamento de Lucélia é óbvio: uma invasão. Alguém entrou na garagem. Alguém está tentando levar o carro. A princípio, ela observa de longe. O medo paralisa, mas a dúvida fala mais alto e ela decide se aproximar. A câmera mostra o carro já alguns centímetros mais atrás do que deveria estar. E é nesse exato momento que ela se dá conta. Não há ninguém na garagem. Muito menos no banco do motorista. A mulher confere tudo. Freio de mão acionado. Marcha engatada. Nenhuma chave na ignição. Lucélia volta para dentro de casa tentando racionalizar. Talvez tenha sido impressão. Talvez algum problema mecânico difícil de explicar naquele momento. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Alguns minutos se passam. As luzes da garagem se apagam. A câmera continua gravando. E então, de forma repentina, o motor liga novamente. Dessa vez, o carro dá um tranco para a frente e começa a se mover sozinho, sem ninguém ao volante. Lucélia corre. Consegue entrar no veículo, mas não adianta. O carro continua andando, claramente descontrolado. Ele avança, derruba o portão e só para no meio da rua. Segundo Lucélia, a chave permaneceu dentro de casa o tempo todo. O veículo não possui sistema de partida remota. É um modelo simples, com câmbio manual. Alguns mecânicos foram consultados e afirmaram que, nas condições em que o carro estava, engatado e com o freio de mão puxado, ele não deveria se mover. Muito menos dar partida sozinho. Mas as imagens existem. Foram registradas. Não se trata apenas de um relato. E nesse momento eu estava dentro de casa e a chave do carro estava dentro de casa.
Olha só, ele deu pastilha novamente. Nesse momento eu tentei ver se realmente o freio de mão estava puxado. Estava, não tinha o que eu fiz, não tinha nada que eu pudesse fazer naquele momento. E nesse momento aí, ó, ele estava parado no portão, só que empurrando o portão. E aí já não tinha mais nada para fazer. Pensa o tanto que eu assustei. Eu assustei muito, muito, muito mesmo. Considera uma pessoa mais cética ou desde o início você já começou a desconfiar que poderia ser algo ali além das nossas explicações? Olha, eu, sendo muito sincera, sim, eu me considero uma pessoa cética, mas porém, naquele momento ali, eu falei, gente, existe algo espiritual. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada e realmente eu pensei, eu falei, gente, além, pode talvez, de fato, né, ter uma questão mecânica, sim, mas isso não é normal. Lucélia sempre se considerou cética. Ainda assim, naquela noite, sozinha, vendo o próprio carro agir como se tivesse vontade própria, a explicação lógica deixou de ser suficiente. Até hoje, nenhuma falha mecânica foi confirmada. O que permanece é o registro bruto da câmera mostrando um carro vazio, ligando sozinho e avançando na escuridão, como se algo invisível tivesse assumido o controle por alguns minutos. E você, o que achou dessa notícia? As imagens são reais ou existe outra explicação? Quero saber a sua opinião nos comentários abaixo. Uma mulher chamada Haley estava sozinha em casa com seu filho de 3 anos, quando de repente ele começou a gritar e chorar, dizendo que conseguia ver algo aterrorizante dentro do quarto. Mas quando Haley olhou, não havia absolutamente nada ali. Mesmo assim, sentindo que algo estava errado, ela pegou o celular e começou a gravar. O que aconteceu em seguida foi simplesmente aterrador. What is it? Maybe there's nothing in here. There's nothing in here. Okay, I don't see it. A criança apontava para um canto da sala, dizendo que havia algo assustador ali. Enquanto ele insistia e mantinha o dedo apontado, algo estranho começou a acontecer, e a mãe nem percebeu naquele momento. De repente, ruídos esquisitos e perturbadores passaram a ecoar pelo ambiente. What is it? Maybe there's nothing in here. What is it? Deixando tudo ainda mais assustador. Então, enquanto a criança continuava apontando para o canto, uma sombra estranha surgiu de repente e desapareceu no mesmo instante. O que torna tudo ainda mais perturbador é que a sombra não acompanhava o movimento da mão do menino. Definitivamente, não era um simples reflexo. Haley afirma que não faz a menor ideia do que o filho estava vendo naquele momento. Ela também não percebeu a sombra nem os sons estranhos enquanto tudo acontecia. Só notou esses detalhes mais tarde, ao revisar as imagens da gravação. E agora fica a pergunta: o que será que o menino realmente estava vendo naquele canto? O vídeo a seguir foi publicado recentemente e rapidamente viralizou nas redes sociais. Enquanto uma mãe filmava a filha brincando em uma área aberta, próximo a um parque, a câmera acabou capturando algo completamente inesperado, algo assustador, algo difícil de explicar.
A menina corria tranquilamente, quando de repente parou e se virou, como se tivesse visto algo logo atrás dela. Segundos depois, seu vestido foi puxado de maneira estranha, como se algo o tivesse agarrado. Nos comentários, muitos afirmaram que uma entidade invisível teria puxado a roupa da garota, relacionando o caso ao paranormal. Mas a dúvida continua. O que realmente aconteceu nesse vídeo? O vídeo aterrador a seguir foi gravado por um homem que trabalhava no turno da noite como segurança em um cemitério que possui um crematório. Para quem não sabe, um crematório é o local onde os corpos são cremados, reduzidos a cinzas. Depois, esses restos são colocados em urnas e entregues às famílias. Naquela noite, enquanto o segurança fazia sua patrulha de rotina pelo prédio, algo verdadeiramente horrível aconteceu. Observe atentamente. They turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now, I'm gonna walk you through now. I have a friend that works that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies. So when I'm walking through here, they usually put the urns out to send to the families. So when I'm walking here at night, I walk right by these urns that they put on these tables here. And then I come down, freaking out. Primeiro, o guarda ouviu um barulho estranho. Ao se virar, percebeu que uma urna do outro lado da sala começou a vibrar. Apenas aquela se movia. Nenhuma outra ao redor reagiu. Tomado pelo pânico, ele começou a se afastar. Parou por um instante para recuperar o fôlego e, ao olhar novamente, teve a impressão de que algo havia saído de dentro da urna. Dominado pelo medo, o homem fugiu imediatamente. O segurança afirmou que aquela foi a experiência mais aterradora de toda a sua vida. Depois daquela noite, ele decidiu que nunca mais voltaria a trabalhar naquele lugar. Desde então, acredita que o crematório é realmente assombrado. E você, o que acha? Em maio de 2019, um homem chamado Conan publicou um vídeo que havia gravado enquanto andava de moto com os amigos pelas montanhas de Nevada. Durante a exploração, eles decidiram entrar em uma mina de ouro abandonada, escondida nas profundezas da região. O que parecia ser apenas uma aventura emocionante, rapidamente se transformou em algo que jamais esqueceriam. À medida que avançavam pelo interior escuro da mina, Connor percebeu algo estranho à distância. Quando decidiram se aproximar para investigar melhor, algo verdadeiramente perturbador aconteceu. Vamos assistir às imagens.
reflection? You're trying to... Oh. Oh, Jesus, look. It's you. Oh, Look, it's not like a fossil. Dead animal or human. okay. Wait, don't move, Wyatt. That's a bone right there. Actually, there's quite a few bones in this. So this is water flow. It is gonna be great. So we can't trust this. Yeah, don't step any closer. Lá dentro, eles encontraram uma grande quantidade de sapatos. Alguns pareciam relativamente novos, mas a maioria eram antigos. Certos modelos tinham mais de 30 anos. Ainda mais assustador foi a quantidade de ossos espalhado pelo local, incluindo o que parecia ser uma coluna vertebral intacta. Naquele momento, o pânico tomou conta do grupo. Sem hesitar, decidiram sair da mina imediatamente. A gravação termina logo depois. Conan nunca explicou o que aconteceu em seguida. Para tornar tudo ainda mais misterioso, ele acabou removendo o vídeo do próprio canal, por motivos desconhecidos. Há quem diga que o local poderia estar sendo usado para atrair vítimas, principalmente porque a região já foi associada a vários desaparecimentos inexplicáveis ao longo dos anos, casos que permanecem sem solução até hoje. E você? Qual é a sua teoria? Um homem chamado Másio, que trabalha em uma igreja com uma funerária onde há um grande número de caixões, afirma ter presenciado acontecimentos estranhos e perturbadores. Segundo ele, várias coisas inexplicáveis acontecem dentro da funerária, situações que até hoje ele não consegue entender. Mas o que mais aterrorizou foi o que aconteceu naquele dia. Pues aquí platicándole lo que nos está pasando aquí en la FUNE, llegó un cuerpo aquí a pues embalsamar, lo están preparando, ya lo terminaron. Se han estado escuchando cosas raras, se han empezado a ver pues así como sombras, como no sé, algo muy raro que normalmente no pasa aquí. Pues está solo, como podemos ver, no hay nadie, no hay nadie. Y pues se han estado escuchando así como que cosillas raras. Enquanto ele estava sozinho dentro da funerária, algo inesperado aconteceu de repente. Algo que o deixaria marcado para sempre. Miren, como tenemos rato escuchando ruidos aquí en esta zona. Si vemos, pues está solo. Y creemos que pues hay algo aquí, porque pues se empiezan a mover así como que medio raro. Miren. Miren cómo se mueve, miren. Miren cómo se mueve. No hay nada. Está mi compañero, pero pues si vemos estamos solos. De repente, a tampa de um dos caixões começou a se mover, como se algo lá dentro estivesse empurrado. Sem pensar duas vezes, Másio se aproximou e abriu o caixão, mas não havia absolutamente nada dentro. E não parou por aí. Alguns dias depois, ao descer até o porão da funerária, algo ainda mais aterrador e inesperado voltou a acontecer. Estamos aqui na funerária, outra vez, com ruídos. Entonces, pues, está solo. Ahora sí. ¿Cuál pinche que se ve? Que nada. Estoy solo, la chingada. Estoy solo. A la chingada.
Nos comentários, muitas pessoas passaram a aconselhá-lo a pedir demissão imediatamente, afirmando que aquele lugar seria assombrado. Alguns chegaram a alertar que essa suposta entidade poderia segui-lo até em casa, colocando ele e sua família em constante medo. E você, o que acha dessa história? Peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os novos vídeos que eu publicar por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal e ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.